Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. E o seu rosto brilhou como o sol, e suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto, apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outras para Elias. Pedro ainda estava falando, quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado, escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A vida cristã é uma caminhada. E nesse caminho nós somos chamados a escutar a voz de Deus, a observar o plano que Ele tem na nossa vida. Também nós sabemos que no movimento do TLC existe a caminhada, não é? Pessoas que em oração sustentam aquele curso em que tantos jovens, adolescentes, adultos estão tendo um encontro mais vivo com Deus. Caminhada. Todas as leituras hoje nos falam de um caminho que é percorrido, a começar por Abrão. Mas o nome dele não é Abraão. Por que Abrão? Ele passa a se chamar Abraão quando Deus o chama para uma missão, conforme a tradição que nós encontramos em Israel, tão presente nas Sagradas Escrituras. Quando alguém é chamado para uma missão, também o nome dessa pessoa muda, porque no nome está contido a missão que Deus dá. Abraão era um idoso, alguém que tinha justificativas para dizer: não, já estou muito bem aqui, acomodado, para que arriscar agora, nessa altura da vida, não é? Mas ele tem a vitalidade da fé, tanto é que ele é o pai da fé. Nós vemos que o amor não envelhece. Exemplo disso é Abraão, que se lança nesse desafio que Deus lhe faz, de deixar a sua terra, e agora se lançar rumo a uma terra prometida, onde Deus vai lhe dar uma descendência muito grande, que Abraão não poderia contar, porque seria como as estrelas do céu. Tudo começa assim, com o primeiro passo, com a fé. Abraão, de fato, abre o caminho para um povo que depois vai ser aquele a quem Deus vai se revelar. E muitos outros povos depois vão também se abrir para Deus. E nós chegamos agora numa outra caminhada, aquela que Jesus faz hoje no Evangelho com os seus discípulos. São 3, quem mesmo? Pedro, Tiago, João. Os prediletos de Jesus? Não. Aqueles que mais precisam aprender com o Mestre. Pedro é um homem de fé, mas também é durão, é impulsivo.
e é resistente ao plano de Deus quando Jesus, nesse caminho para Jerusalém, começa a falar que lá ele vai morrer, mas vai ressuscitar. Pedro logo pensa, mas depois de tudo aquilo que Jesus fez, caminhar por fracasso para a cruz. O caminho de Jesus não para na cruz, passa pela cruz e ele é vitorioso, mas precisa passar também pelo sofrimento. Não porque Deus queira o sofrimento, mas porque o sofrimento é próprio da nossa vida humana, e principalmente quando se encontra tantas resistências contra aquilo que é de Deus. Então Jesus, ele foi até o fim, até a morte, ele não desistiu. Por isso que ele passa pelo sofrimento, porque ele dá a sua vida, mesmo que muitos não o aceitem, mesmo que muitos realmente quisessem eliminá-lo antes, eles não tiram a vida de Jesus, ele a dá livremente. É nisso que consiste o que nós ouvimos na segunda leitura, quando Paulo diz, sofre comigo pelo Evangelho, ou seja, dê a vida por mim. E lá vai Jesus com Pedro, e com ele estão também João e Tiago, 2 irmãos. Esses irmãos tinham uma mãe que certa vez chegou até Jesus e pediu um lugar de destaque para os dois. Senhor, permita que os meus filhos estejam ao teu lado, um à direita, outro à esquerda, quando entrares no teu reino. Ela não sabia o que estava pedindo, né? Porque nós bem sabemos que ao lado da cruz estavam quem? 2 ladrões que padeceriam também no mesmo dia que Jesus. Ou seja, ela quer que os filhos dela sejam tratados de forma diferenciada, sem pensar nos outros. Nós vemos aqui a velha mania humana de querer se destacar em relação às outras pessoas e não perceber que o que nos dá identidade mesmo, como cristãos, o que nos faz grandes no reino dos céus é o amor. Jesus, quando sobe aquele alto monte com os 3, permite que eles tenham, vamos dizer, uma amostra grátis daquilo que vai ser a ressurreição dele. Como é que Jesus aparece, gente? Com o rosto luminoso, com as vestes brancas, ele mostra o que será a ressurreição, justamente porque aqueles homens estavam desanimados, eles estavam abatidos e até mesmo desacreditados quando Jesus começa a falar da morte. Jesus permite que eles vejam a face esplendorosa dele, para que eles tenham a esperança e eles não parem no meio do caminho. E quando se para no caminho, é para refletir, é para fazer uma revisão, para depois a gente retomar esse caminho. A quaresma é isso, é esse tempo de retiro, é um tempo em que nós queremos nos aproximar de Deus, nos purificar, crescer, progredir na fé. Digamos que é uma certa parada, mas não é uma acomodação. Quando Pedro vê aquela cena, e ali estão Moisés e Elias ao lado de Jesus, cheio de luz, Pedro fica admirado. E uma voz do céu vem, este é o meu filho muito amado, escutai o que ele diz. Foi o que Deus havia falado já lá no batismo de Jesus, no início da sua caminhada na vida pública. Nesse momento os apóstolos, eles ficam com medo. O que acontece então? Eles abaixam os olhos. É nesse instante que Jesus toca neles e diz, levantai-vos, não tenhais medo. Quantas vezes nós temos medo do novo? Talvez nós tenhamos nos acostumado, não é? Algumas coisas, ainda que elas sejam muito incômodas para nós e ruins, mas é o que a gente já conhece. Então alguns têm medo do desconhecido. Abraão não teve, porque ele teve fé. Ele venceu, na verdade, o medo dele. E agora Jesus quer mostrar para estes homens que
a fé deles deve ser maior do que todo medo, porque Ele está ali, tocando e levantando. Jesus está levantando vocês também. Quantos gostariam, na idade de vocês, de fazer essa experiência com Cristo? De fazer essa experiência com a igreja? Eu sei que alguns de vocês já participam de comunidade de jovens, outros estão na missa, enfim, ou na crisma, não é? Mas é um encontro todo especial. Quantos gostariam? Quantas pessoas foram ter esse encontro, essa experiência mais tarde? E vocês têm esse grande presente. Jesus diz: não tenhais medo. E naquele instante, quando os discípulos abrem os olhos, passam a enxergar de uma outra forma, eles veem que Moisés e Elias não estão mais ali, desapareceram. Quem resta no centro de tudo? Jesus. Moisés representava a lei, Elias os profetas. Jesus é aquele que cumpre toda a lei. Jesus é aquele que realiza tudo aquilo que os profetas anunciavam. Então nós vemos que o Antigo Testamento dá lugar agora ao Novo, ao jeito de Jesus, os seus gestos, a sua fala, o próprio Jesus. E acontece dessas duas figuras desaparecerem e apenas Jesus agora fica diante dos olhos daqueles homens. Quantos de nós, às vezes, temos uma mania de nos apegar ao velho, porque isso nos dá uma falsa segurança. Claro que tudo aquilo que nós vivemos é aprendizado, e o Antigo Testamento não foi jogado fora, mas ele tem sentido apenas à luz de Jesus. Então nós precisamos também nos abrir ao novo de Deus. Nós precisamos fazer essa experiência com o Senhor. Jesus hoje nos mostra que é necessário fazer um caminho com Ele, no qual haja 4 palavras. Vamos lá. Subir. Aliás, a primeira, antes de subir, é sair. Sair. Depois, subir com Ele. Escutar e, por fim, descer. Vocês saíram da casa de vocês, mas Deus quer que vocês saiam de muitas realidades que já não cabe mais, não convém a vocês. Então esta coragem de deixar aquilo que escravizava vocês, ou que fazia com que vocês talvez se tornassem até reféns, não é? De atitudes que vocês até nem queriam ter, mas por conta do grupo, para se sentir aprovado, para se sentir pertencente, vocês se sujeitavam. Vocês não precisam disso. Então é sair de si mesmo, sair de situações de pecado, sair com a prontidão de quem sabe que está com Jesus, e Ele vai à frente. Sair. Depois é preciso subir. Quem nunca teve que subir uma ladeira, uma escadaria? Quem nunca teve que fazer uma subida que exigiu esforço? E nós temos aqui a dinâmica da subida na fé. A igreja chama isso de ascese. É o momento em que a gente faz sacrifícios, a gente se esforça e tem o fôlego espiritual para continuar. Não basta apenas sair, não basta apenas fazer o mini TLC. É preciso também subir mais alto. Não é assim o lema? É sempre mais alto? Ou seja, preciso cada vez mais estar com Deus, servir a comunidade, manter a chama acesa, subir. Isso quer dizer estar em oração, ter espiritualidade. Muitas pessoas, em vários sentidos, não apenas no sentido espiritual, querem subir, chegar a uma meta, querem chegar a um objetivo, mas quando chegam, se deparam com uma realidade. E agora? O que eu faço? Era tudo isso que eu queria. Agora eu cheguei aqui. Como que eu vivo? Não basta apenas subir. É preciso escutar a Deus, deixar-se conduzir por Ele, permanecer nele. Pedro chega até mesmo a dizer assim: mestre, vamos fazer o seguinte, se o Senhor permitir, eu faço aqui uma tenda para o Senhor, outra para Moisés, outra para Elias. Olha só, Pedro está tentando convencer Jesus
está tentando negociar com Ele para que eles fiquem lá no alto da montanha, naquela glória, naquele monte, não é? Justamente porque era muito bom. Muitos de nós talvez tivemos um final de semana tão bom, em que a gente se conectou com as pessoas, em que a gente sentiu a presença de Deus, em que a gente se sentiu tocado e cheio de entusiasmo, que muitos até dizem assim que a vontade era de ficar. Mas o Senhor não quer que a gente permaneça ali apenas, Ele quer que a gente permaneça com Ele. Sabe por quê? O encontro com Deus não pode ser uma fuga da realidade, não é para você fugir. Amanhã é segunda-feira, você volta para sua casa, para os seus estudos, e muita coisa não vai ter mudado, mas o convite de Deus é a mudança dentro de você, aí que está a transfiguração. Quando você começa a mudar, mesmo que as pessoas não mudem, algo muda, o seu olhar em relação ao mundo, o seu olhar para com as pessoas, o olhar que você tem em relação à sua vida, você se sente olhado por Deus. E aí está a grande graça que Deus nos dá, como foi dito na segunda leitura. E esta graça nos impulsiona a não fugir da realidade, mas depois ir para o último verbo, a última palavra. A gente já saiu, subiu, escutou a Deus que nos conduz, agora é preciso descer. O que significa isso? Ir para a missão. Agora você volta para a sua paróquia, você volta para a sua realidade, e é ali que você, com a sua presença, que começou a ser transfigurada. O que é transfigurar? É mudar de figura, ou seja, é conversão. Ali onde a tua conversão vai acontecendo dia após dia, que você é chamado também a ser um instrumento de transformação. Como muitos dizem, a fazer a diferença. Que este mini TLC, que esta Santa Missa, que esse tempo de Quaresma, seja para nós uma verdadeira redescoberta do amor de Deus, em que nós nos sentimos iluminados por Ele, e nós passamos a ter também o anseio de iluminar o mundo por Ele, com Ele e nele. Que nós, desde já, possamos viver o espírito da Páscoa nesse tempo de preparação para essa grande festa que nos leva para a vida nova que o Senhor tem para nos dar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre Ele seja louvado. Não tenhais medo.